Você já pisou no Irã alguma vez? Ou tudo o que você sabe vem da TV e do celular, onde o Irã costuma ser reduzido a petróleo e política? Na realidade, este é um dos berços da civilização humana, com milhares de anos de história e inúmeros vestígios antigos. Hoje, vamos explorar um Irã completamente diferente. Um lugar com vilarejos esculpidos na rocha, marcas do passado tão próximas que chegam a causar arrepio, e mistérios que nem a ciência consegue explicar por completo. Se algo te surpreender, não esqueça de deixar um comentário, dar um like e se inscrever no canal para continuar essa jornada pelos lugares mais estranhos do mundo. Número 1. Meimand. No sul do Irã, existe uma vila que não foi construída da maneira como os humanos fazem há milênios. Meimand não surgiu de tijolos empilhados. Ela foi retirada da própria montanha. Em vez de trazer materiais para erguer casas, as pessoas removeram a rocha, camada por camada, criando espaços habitáveis. O resultado é um sistema inteiro de cavernas escavadas na encosta, onde a pedra não é apenas paisagem, mas o próprio corpo das casas. De longe, Meimand parece uma ferida na montanha. Buracos escuros, sem fachada, sem sinais do conforto moderno. Apenas luz seca, pedra dura e aberturas que lembram os olhos vazios de uma criatura antiga. Mas, ao se aproximar, o silêncio se rompe. Tetos marcados pela fumaça, tapetes na entrada, objetos encostados às paredes e vozes humanas ecoando por trás da rocha. Surge um desconforto estranho. Aquilo que parece ruína ainda está vivo. Meimand é considerada uma das comunidades habitadas continuamente mais antigas do mundo. Ao longo dos séculos, essas cavernas continuaram sendo usadas, aquecidas e preenchidas pela vida cotidiana. O que impressiona não é apenas sua idade, mas a continuidade quase impossível. Não há uma linha clara entre o passado e o presente. Diante dessas entradas escuras, você percebe: isso não é um simples sítio histórico. É uma forma de sobrevivência que atravessou o tempo. E isso levanta uma pergunta inquietante: quanto os humanos realmente mudaram? Número 2. Choga-Zambil. No meio de uma planície vazia do Irã, Choga-Zambil se ergue como um bloco de terra queimada moldado à força. Sem cidade ao redor, sem contexto familiar, apenas tijolos, céu e a sensação de estar diante dos restos de uma ordem desaparecida há mais de 3.000 anos. Construído no século 13 a.C., durante o reinado de Untash-Napirisha, esse lugar já foi um imenso zigurate com cerca de 50 metros de altura. Mesmo em ruínas, ele ainda impõe respeito. Ao se aproximar, você não vê apenas o tamanho, sente o peso do esforço humano. Quantas mãos, quantos dias foram necessários para erguer algo tão grandioso no meio do nada? Alguns tijolos ainda guardam inscrições antigas, testemunhas do tempo, das guerras e do clima severo. Mas o detalhe mais marcante não é de reis nem de deuses. É a pequena pegada de uma criança impressa no barro antes de secar. Um instante comum, preservado por 3 milênios. Esse pequeno vestígio quebra toda a grandiosidade. O zigurate impressiona à distância, mas a pegada faz você parar. Ela lembra que, por trás de toda obra monumental, existiam pessoas comuns, trabalhando, cansadas, vivendo momentos simples. Por isso, Choga-Zambil não é apenas uma ruína. É um lugar onde o grandioso e o cotidiano coexistem, tornando o passado surpreendentemente próximo e, às vezes, mais difícil de encarar. Número 3. Monar Jomban. Em Isfahan, existe uma construção que desafia sua intuição de uma forma única. Monar Jomban, conhecido como as Torres que Balançam. À primeira vista, parece apenas um mausoléu do século XIV, com 2 minaretes esguios, algo comum na arquitetura islâmica. Mas essa normalidade desaparece quando uma das torres é posta em movimento. Nesse momento, a outra começa a vibrar também, sem ser tocada. Sem contato direto, ela responde. E, por um instante,
Seus olhos veem algo que seu cérebro se recusa a aceitar. Tecnicamente, o fenômeno pode ser explicado por ressonância e pela transmissão de vibrações através da estrutura. Proporções, materiais e conexões trabalham juntos para criar esse efeito. Mas, estando lá, a explicação científica parece fraca diante da experiência, porque na nossa mente, minaretes representam estabilidade, firmeza, algo imóvel. Aqui, porém, eles ganham vida sob outra lógica. O mais inquietante é o paradoxo. O monumento é famoso por se mover, mas esse mesmo movimento ameaça sua própria existência. Quanto mais pessoas querem ver, mais a estrutura se desgasta. Por isso surgem histórias sobre segredos perdidos e técnicas misteriosas. Não necessariamente porque sejam verdade, mas porque precisamos explicar o que nos desconcerta. Monar Jomban não é apenas um lugar estranho. É onde conhecimento e percepção entram em conflito direto, e às vezes a sensação acaba vencendo. Número 4. Dasht e Lut. Existem lugares no mundo que não precisam de lendas para serem assustadores. Dasht e Lut, no sudeste do Irã, é um deles. À primeira vista, parece apenas um deserto. Areia, vento e um horizonte distante. Mas basta permanecer ali por mais tempo para perceber, este lugar não se parece com nenhum deserto que conhecemos. O que mais impressiona são as cidades naturais moldadas pelo vento e pela água. Milhares de colunas de pedra, paredes e estruturas em forma de torres se estendem por uma área imensa. Vistas de cima, parecem uma metrópole abandonada. Mas há algo perturbador nisso. Essa cidade nunca teve habitantes. Não foi destruída. Nunca chegou a existir para ser vivida. Ao caminhar entre essas formações, a sensação se intensifica. Você anda como se estivesse em ruas, mas não há qualquer sinal humano. Nenhum som, nenhum movimento, apenas o vento, como uma ferramenta invisível, esculpindo o espaço sem parar. Aqui, o vento não apenas sopra, ele corta, desgasta e molda. Temperaturas extremamente altas já foram registradas em Lut, mas o calor não é o mais inquietante. O que realmente incomoda é a sensação de exclusão. Como se este não fosse um lugar onde a vida falhou, mas sim uma parte do planeta onde a vida nunca teve permissão para começar. Por isso, Lut não precisa de maldições. A própria geometria do vazio já cria pressão. Um espaço perfeito demais em sua esterilidade. E é exatamente isso que o torna mais perturbador do que qualquer história sobrenatural. Número 5. Bam e Arghibam. Nem todo medo vem da natureza. Às vezes, ele surge do colapso daquilo que parecia sólido. Em Bam, Arghibam já foi um exemplo quase perfeito de cidade antiga feita de argila. Uma enorme fortaleza no meio de um oásis, com muralhas, torres de vigilância, pátios e corredores, tudo formando um organismo urbano vivo. Vista de longe, parecia um modelo ideal, quase irreal, perdido no deserto. Mas em 26 de dezembro de 2003, o terremoto de Bam de 2003 destruiu tudo. Em poucos segundos, grande parte da cidade desabou. Dezenas de milhares de pessoas morreram. Aquilo que resistiu por séculos virou ruína. E, ainda assim, foi nesse colapso que outra verdade apareceu. Quando a poeira baixou, ficou claro que Bam era muito mais complexa do que parecia. Técnicas de construção, elementos de reforço, antes escondidos sob a superfície, começaram a surgir. Uma sensação estranha tomou conta enquanto tudo estava intacto. Víamos apenas o exterior. Foi preciso a queda para revelar a estrutura real. Isso levanta uma pergunta incômoda. Será que realmente entendemos o passado, ou apenas nos acostumamos à sua superfície? A reconstrução de Bam, depois da tragédia, torna essa questão ainda mais profunda. Ao restaurar uma cidade antiga, o que estamos recriando? A realidade? A memória? Ou uma versão que acreditamos ser a correta? Assim, Arghibam
não é apenas um sítio histórico. É um lembrete de que, às vezes, a integridade pode ser justamente aquilo que mais esconde a verdade. Número 6. Shar-e-Sukte. Existem lugares que surpreendem, e existem lugares que fazem você parar. Não pela beleza, mas pela proximidade inquietante com o ser humano do passado. Shar-e-Sukte, a cidade queimada, é um deles. Datando do 3º milênio antes de Cristo, o local deveria trazer apenas descobertas arqueológicas comuns, cerâmicas, túmulos, vestígios de habitação. Mas Shar-e-Sukte constantemente desafia expectativas. Uma das descobertas mais impressionantes é o crânio de uma mulher com um olho artificial. Não era um ornamento, era uma prótese usada em vida. Feita de material leve, revestida com ouro, ela tentava reproduzir a forma de um olho real. Marcas no osso indicam que foi utilizada por muito tempo. Quando você percebe isso, o tempo parece encolher. Há quase 5.000 anos, alguém perdeu uma parte do corpo, e outra pessoa encontrou uma maneira de restaurá-la. Não perfeita como hoje, mas funcional. Isso não é apenas técnica, é cuidado. Além disso, evidências de trepanação mostram que pelo menos um paciente sobreviveu ao procedimento. Isso muda completamente a visão sobre a Idade do Bronze, não mais primitiva, mas uma sociedade com conhecimento, cuidado e responsabilidade. Shar-e-Sukte não assusta por ser misteriosa. Ela assusta por ser familiar. Porque ali, o passado não é distante. Ele olha de volta para você, com dores, desafios e gestos de humanidade, quase idênticos aos nossos. Número 7. Naqsh-e-Rustam. Não muito longe de Persépolis, entre falésias áridas do Irã, Naqsh-e-Rustam surge como uma declaração fria de poder. Este não é um cemitério comum. É um lugar onde a morte foi elevada acima dos vivos. As tumbas reais foram esculpidas diretamente na rocha, a uma altura que obriga você a erguer a cabeça para vê-las. As fachadas monumentais, simétricas e precisas, parecem não ter sido feitas por mãos humanas, mas por uma ideia perfeita de autoridade. O local está ligado aos reis do Império Aquemênida, incluindo Dário I e seus sucessores. Séculos depois, relevos do período sassânida foram adicionados, transformando toda a parede rochosa em uma espécie de crônica em pedra de diferentes eras, como se impérios distintos disputassem o mesmo espaço eterno. Mas a maior questão não está apenas na história, e sim na construção. Como estruturas tão grandes foram esculpidas a tamanha altura? Superfícies planas, linhas firmes, proporções exatas. Tudo parece feito com recursos quase modernos. A explicação fala de andaimes, cordas e trabalho organizado. Ainda assim, quando você está diante delas, a lógica não acompanha a sensação. O corpo reage primeiro. Alto demais, preciso demais, imponente demais. E é exatamente essa distância entre o que sabemos e o que sentimos que torna Naqsh-e-Rustam tão perturbador. As tumbas não estão sob seus pés. Elas permanecem suspensas, afirmando poder mesmo após a morte. Como se os reis, mesmo ausentes, ainda se recusassem a estar no mesmo nível que os vivos. Número 8. Rig-e-Gen. Há lugares onde o próprio terreno cria as lendas. Rig-e-Gen é um deles, uma região onde o medo não é inventado, mas nasce diretamente da realidade. Seu nome é frequentemente traduzido como Deserto dos Espíritos. Parece folclore, mas basta entrar para entender, não é exagero. À primeira vista, a paisagem é simples, areia, sal e um horizonte vazio, mas o solo começa a atrair você. O que parece firme pode esconder camadas de lama salina. Um passo errado e você pode ficar preso sem aviso. No mapa, tudo parece plano e fácil. Na prática, é um labirinto de armadilhas invisíveis. Equipamentos falham, direções se perdem e pequenos erros rapidamente se tornam graves. Por isso, até exploradores experientes evitam o local. Aqui, coragem não basta.
É preciso precisão absoluta, mas o mais inquietante é o efeito psicológico. O silêncio é pesado. O calor distorce o horizonte. Não há pontos de referência. Em um espaço assim, o cérebro começa a criar seus próprios medos. Sons estranhos, ansiedade repentina. Parte disso pode ser explicada pela ciência. Mas outra parte existe exatamente como sentimos. Por isso, as histórias sobre espíritos não parecem tão absurdas. Elas são apenas uma forma de nomear algo muito real. Este não é um lugar feito para humanos. Número 9. Takht e Soleiman. O último lugar não precisa de grandiosidade para impressionar. Takht e Soleiman é silencioso, e justamente nesse silêncio está o seu poder. No centro do complexo, há um lago quase perfeitamente circular, alimentado por fontes subterrâneas. Sua profundidade chega a cerca de 100 metros. Para os povos antigos, isso não era apenas um lago, era um abismo cheio de água e silêncio. A temperatura da água permanece quase constante ao longo do ano. Hoje sabemos que isso se deve a um sistema hidrológico estável. No passado, era visto como um milagre, e milagres, quando não podem ser explicados, rapidamente se transformam em medo. Durante séculos, oferendas foram lançadas no lago. Acredita-se que o fundo guarde objetos de diferentes épocas, mas o lago quase nunca devolve nada. Ele recebe e guarda. Perto dali está Zendan e Soleiman, uma colina em forma de cone com um vazio profundo no interior, como uma armadilha de pedra. Lendas dizem que o rei Salomão aprisionava espíritos ali. O mais inquietante não é a história, mas como ela se encaixa no cenário. De um lado, um lago que engole tudo. Do outro, uma montanha oca. Entre essas duas presenças, o mito quase nasce sozinho. Takht e Soleiman não assusta com movimento ou som. Ele assusta com silêncio absoluto, onde a profundidade invisível leva a uma pergunta inevitável. Média. Lingering shot over still water with distant ruins. Slow pan across silent ancient Iranian landscape at twilight. Existem coisas que talvez seja melhor não compreender completamente. A jornada pelo Irã não é apenas uma exploração de lugares estranhos. É um confronto com uma verdade desconfortável. O passado nunca desapareceu. Ele ainda está ali, na pedra, no vento, nas estruturas silenciosas que continuam contando histórias humanas muito reais. Cada lugar apresentado não apenas impressiona, ele questiona. Será que realmente entendemos a história? Ou apenas nos acostumamos a uma versão simplificada dela? Se algum desses lugares te marcou mais profundamente, deixe um comentário. E não se esqueça de curtir e se inscrever para continuar explorando os cantos mais fascinantes e inquietantes do nosso mundo. Da órbita, a Terra parece uma bolinha azul sem fronteiras. Mas abaixo existem limites aquáticos estranhos. Enormes massas de água que se encontram sem se misturar. É onde química, física e geologia se combinam para criar fenômenos impressionantes. Prepare-se para explorar alguns dos maiores mistérios do nosso planeta. Se achar interessante, deixe um comentário, um like e se inscreva para apoiar. Número 1. O fenômeno dos oceanos que não se misturam. Olhamos o mapa mundi e vemos um único oceano global, uma massa contínua envolvendo os continentes. Intuitivamente, por serem líquidos, eles deveriam se misturar como açúcar no chá. No entanto, por séculos, marinheiros relataram um fenômeno que parece desafiar as leis da física. São fronteiras nítidas no mar aberto, onde cor e textura da água mudam abruptamente. Como dois líquidos adjacentes podem se recusar a se misturar? A resposta não é mágica, mas molecular. A água do mar não é simples, mas uma mistura complexa de sais, minerais e gases. Quando duas massas de água têm densidade, salinidade ou temperatura muito diferentes, comportam-se como óleo e água. Encontram-se, colidem, mas não se misturam imediatamente. Essas fronteiras são chamadas de haloclina.
diferença de salinidade, ou termoclina, diferença de temperatura. Elas criam estruturas como paredes invisíveis, separando ecossistemas e regulando a circulação de calor do planeta. Número 2. Golfo do Alasca. O exemplo clássico. O local mais famoso desse fenômeno é o Golfo do Alasca. Imagens de drones e satélites mostram uma linha quase perfeita separando o azul profundo do oceano de um tom turquesa claro e turvo. Para um observador comum, parece que a natureza desenhou uma fronteira impossível de atravessar. Por que o vasto Oceano Pacífico não engole essa água mais clara? A resposta está nos glaciares costeiros. A água turquesa vem do gelo derretido, que ao descer das montanhas, tritura rochas em um pó fino chamado farinha glacial. Esse sedimento suspenso na água doce cria a coloração característica. Ao entrar no mar, a baixa salinidade a torna mais leve que a água oceânica. Embora acabem se misturando em profundidade, o fluxo constante mantém a ilusão de dois mundos lado a lado, mas separados. No extremo sul do mundo, onde a América do Sul se aproxima da Antártica, ocorre o encontro mais violento entre dois oceanos, o Pacífico e o Atlântico, na passagem de Drake. Aqui, a fronteira não é calma, mas um verdadeiro campo de batalha com ondas que podem chegar a até 20 metros e ventos extremamente fortes. Marinheiros costumam descrever mudanças de cor e até de sensação da água em questão de minutos. Isso acontece por causa da corrente circumpolar antártica, que é, sem dúvida, a mais forte do planeta, transportando mais de 100 vezes o fluxo de todos os rios da Terra juntos. Diferenças de temperatura e salinidade criam contrastes tão intensos que, às vezes, radares chegam a detectar fundos falsos. No Estreito de Gibraltar, a separação entre as águas ocorre de forma vertical, formando uma estrutura tridimensional bem interessante. O mar Mediterrâneo, sendo quente e fechado, apresenta uma alta evaporação, o que torna sua água mais salgada e densa. Mas afinal, como ele não seca ou transborda? A resposta está em um fluxo em duas camadas. A água mediterrânea, que é mais pesada, afunda e flui para o Atlântico pelo fundo, enquanto a água atlântica, mais leve, entra pela superfície para compensar. Esses dois rios gigantes, fluindo em direções opostas e sobrepostos, permitem que a vida marinha escolha a camada ideal para se mover. Lá na África do Sul, o Cabo Agulhas marca o encontro oficial entre o Oceano Índico e o Atlântico. No entanto, a mistura dessas águas acontece por meio dos chamados anéis de agulhas. Esses enormes redemoinhos, que podem ter até 300 quilômetros de diâmetro, se desprendem do Índico e entram no Atlântico. Eles funcionam como verdadeiras cápsulas de calor, mantendo temperatura, salinidade e até a vida marinha enquanto viajam por milhares de quilômetros. Esse fenômeno é super importante para o clima global, porque ajuda a alimentar a corrente do Golfo e a equilibrar o clima do planeta. Essas fronteiras líquidas não são apenas curiosidades geográficas, não. Elas funcionam como filtros e escudos para a vida marinha. Em regiões de haloclina, o fitoplâncton se acumula, formando verdadeiras paredes de vida que atraem peixes e até grandes baleias. No entanto, hoje em dia, essas mesmas fronteiras podem acabar se tornando armadilhas mortais. Microplásticos e derramamentos de óleo ficam presos nessas linhas por causa das diferenças de densidade e da tensão superficial. Um vazamento químico pode não se dispersar, mas viajar como uma faixa tóxica por milhares de quilômetros. Além disso, as mudanças climáticas estão enfraquecendo essas barreiras. O aumento da temperatura global e a redução da salinidade pelo derretimento do gelo diminuem as diferenças de densidade. Se essas paredes invisíveis desaparecerem, a circulação oceânica global pode entrar em colapso, afetando o ciclo de nutrientes e levando até a extinção em massa de espécies marinhas.
A nitidez dessas fronteiras é, na verdade, o batimento cardíaco da saúde do nosso planeta. Enquanto os oceanos têm suas fronteiras, a Terra sob nossos pés também está mudando intensamente. No leste da África, o continente está se partindo em um processo chamado rifteamento. Em março de 2018, na região de Mai Mahiu, no Quênia, o solo se abriu repentinamente, formando uma fenda de quilômetros de extensão e cerca de 15 metros de profundidade. Isso não foi um evento isolado, mas o nascimento de um novo oceano. A placa Somali está se afastando da placa Núbia, a cerca de 6 a 7 milímetros por ano. Pode parecer lento, mas em termos geológicos é extremamente rápido. Em 5 a 10 milhões de anos, o chifre da África poderá se tornar uma ilha, enquanto as águas do Mar Vermelho invadirão a região de Afar, redesenhando o mapa do mundo. O auge dos processos geológicos ocorre quando o fogo encontra água. Em 2021, a erupção do vulcão Tajogaite, em La Palma, na Espanha, mostrou como novas fronteiras nascem. Quando a lava basáltica a cerca de 1.100 graus Celsius entra no oceano, o choque térmico evapora a água instantaneamente, criando vapor ácido com partículas vulcânicas. Apesar de destrutivo, esse processo constrói o planeta. A lava esfria, solidifica e cria novas terras, expandindo mais de 40 hectares ao mar. É assim que arquipélagos como Havaí e Açores se formam. O oceano atua como um molde gigante, resfriando e moldando a essência da Terra. Nem toda atividade vulcânica é quente. Em ambientes extremamente frios, como nas planícies de Almaty, no Cazaquistão, existe um fenômeno oposto, mas igualmente fascinante: vulcões de gelo na Terra. Aqui, água subterrânea sob alta pressão é expelida por fissuras no solo congelado. Ao entrar em contato com o ar a cerca de menos 30 graus Celsius, ela congela instantaneamente, formando cones de gelo de até 14 metros, que continuam liberando vapor e água líquida. Essas estruturas são versões em miniatura de fenômenos vistos em luas como Encelados e Europa. A colisão de partículas atinge seu pico energético nos raios vulcânicos. Durante grandes erupções, como a de Tonga em 2022, a atmosfera fica extremamente carregada. Bilhões de partículas de cinzas e cristais de gelo colidem em alta velocidade, gerando enormes cargas elétricas. Em apenas 6 horas, quase 400 mil raios foram registrados, um recorde mundial. Esses relâmpagos não são comuns, representam a energia de um planeta convertendo calor interno em eletricidade. Perto da ilha Maurício, o oceano parece engolir a si mesmo em uma enorme cachoeira submarina. Visto de cima, parece um abismo que despenca no fundo do mar. Mas, na verdade, é uma ilusão perfeita. Não é água caindo, mas areia e calcário sendo arrastados por correntes oceânicas da plataforma continental para um cânion com mais de 4.000 metros de profundidade. Esse movimento contínuo cria a aparência de uma cachoeira, mostrando que a Terra está sempre em transformação. Se as fronteiras oceânicas mostram a complexidade física do planeta, a bioluminescência revela sua alma biológica mais profunda. Nas noites mais escuras, o oceano não fica totalmente negro. Em vez disso, ele brilha com uma luz azul fria, quase de outro mundo. Esse fenômeno não vem do Sol, mas de reações químicas da vida. Em lugares como a Baía Mosquito, em Porto Rico, e praias das Maldivas, a água brilha em azul neon quando agitada. A ciência por trás disso envolve a interação entre a luciferina e a enzima luciferase. Com oxigênio, essa reação libera energia em forma de luz, quase sem gerar calor.
mais do que beleza, é sobrevivência. Em profundidades acima de 1000 metros, cerca de 90% dos organismos produzem luz. Ela serve como linguagem, armadilha e defesa. A bioluminescência é a prova de que, mesmo nos lugares mais escuros, a vida encontra uma forma de brilhar. Nosso planeta é um sistema dinâmico, onde oceanos, terra e vida funcionam em equilíbrio delicado. De fronteiras invisíveis a luzes no abismo, tudo mostra que a Terra está em constante transformação. Obrigado por acompanhar esta jornada. Até a próxima exploração. Em meio à correria da vida moderna, os jardins mais bonitos do mundo são como um botão de pause perfeito para desacelerar, respirar fundo e aproveitar a natureza. Neste vídeo, vamos explorar os 15 jardins mais lindos do planeta, onde a exuberância das flores, a arquitetura elegante e histórias inspiradoras se encontram. Cada jardim é um universo à parte. Alguns são românticos, outros serenos, e há aqueles que te deixam de queixo caído pela criatividade. Se você ama a natureza, adora viajar e é apaixonado por beleza, não se esqueça de curtir, comentar o que achou e se inscrever no canal para não perder as próximas aventuras. Em primeiro lugar, Bodnant Garden. Localizado graciosamente em uma encosta com vista para um vale verdejante e as majestosas montanhas de Snowdonia, Bodnant Garden é como uma pintura de paisagem que muda de cor a cada estação. O jardim é dividido em partes superior e inferior, conectadas por degraus, longas avenidas e escadarias decoradas com requinte, fazendo com que cada passo pareça uma surpresa. Aqui, abrigam-se plantas raras, rododendros, magnólias e uma infinidade de arbustos de todas as partes do mundo, criando uma sinfonia de cores vibrante. A estrela mais brilhante é o túnel dourado de Laburno, tão lindo que os visitantes o atravessam e esquecem de voltar. Bodnant Garden combina habilmente a formalidade de um jardim clássico com a liberdade da natureza, proporcionando uma sensação de elegância e relaxamento. Em segundo lugar, o Jardim Botânico de Atlanta. Localizado perto do centro da cidade, o Jardim Botânico de Atlanta é a prova de que natureza e cidade podem, sim, ser grandes amigas. O jardim tem ares de um botânico tradicional, mas não faltam espaços modernos e exposições super criativas. As áreas temáticas levam os visitantes a uma viagem da floresta tropical ao mundo das orquídeas, passando pela flora nativa da região da Geórgia. E o melhor, as estufas mantêm uma temperatura agradável o ano todo, sendo o lar ideal para aquelas plantas exóticas que gostam de um clima mais quentinho. O jardim também é famoso pelas exposições de luz, arranjos florais e eventos sazonais, fazendo com que cada visita seja uma experiência nova. Este não é apenas um lugar para admirar plantas, mas também um refúgio para relaxar, aprender e escapar do burburinho da cidade, de um jeito bem elegante. Em terceiro lugar, o Jardin des Plantes. O Jardin des Plantes não é apenas um jardim, mas o professor botânico mais antigo de Paris. Fundado no século XVII, ele tem uma beleza clássica, mas exala um espírito científico sério, sem ser nem um pouco maçante. O vasto complexo inclui canteiros formais, um roseiral, um jardim alpino e estufas imponentes que exibem plantas raras, medicinais e exóticas. Os caminhos largos e retos tornam o passeio por aqui super relaxante, perfeito tanto para quem gosta de admirar flores, quanto para quem só quer uma caminhada inspiradora. A maior parte do jardim tem entrada gratuita, mas as estufas cobram uma taxa para manutenção e conservação. O Jardin des Plantes é o lugar ideal para relaxar e sentir o pulsar científico no coração da glamourosa Paris. Em quarto lugar,
Tatton Park Gardens. Tatton Park Gardens é um vasto complexo de jardins dentro de uma propriedade histórica em Cheshire, onde você pode admirar flores e, fazer exercícios sem nem perceber. O jardim inclui áreas formais, uma estufa, uma horta ornamental e até extensos parques naturais. O destaque é o jardim italiano, com seu layout simétrico e impecável, que transmite uma sensação de ordem e harmonia, enquanto o jardim japonês é mais suave e sereno, com seu lago, ponte pequena e bonsais cuidadosamente podados. A vegetação aqui muda com as estações, às vezes exuberante com flores, outras vezes mais sóbria com a folhagem. Tatton Park é especialmente amado por sua variedade de caminhos, adequados para todas as idades. O ingresso ajuda a manter a paisagem, organizar eventos e preservar o valor histórico desta bela propriedade. Em quinto lugar, o Parque de Bagatelle. O Parque de Bagatelles é considerado um dos parques mais românticos de Paris, um lugar onde até as árvores parecem, mais poéticas que o normal. O parque foi projetado no estilo paisagístico natural, com caminhos sinuosos, lagos tranquilos, pontes charmosas e pavilhões elegantes. O maior orgulho de Bagatelles é seu famoso roseiral, com centenas de variedades de flores que desabrocham do início do verão até o outono, enchendo o ambiente de perfume e cor. Além das rosas, o parque também tem muitas árvores antigas, arbustos e flores sazonais, mudando constantemente sua aparência ao longo do ano. Não é à toa que este é um destino favorito de artistas, fotógrafos e de quem busca um espaço tranquilo. A entrada é paga e o parque fica especialmente movimentado na época das rosas. Em sexto lugar, o Wave Hill Public Garden é como um refúgio secreto às margens do rio Hudson, onde Nova York de repente se torna mais calma e tranquila que o normal. O jardim combina harmoniosamente gramados bem cuidados, bordas floridas vibrantes e áreas de vegetação natural cheias de liberdade. Os terraços voltados para o rio oferecem vistas deslumbrantes, o suficiente para os visitantes esquecerem que estão no meio de uma das cidades mais movimentadas do mundo. Wave Hill dá uma atenção especial à sazonalidade, então cada visita é uma paisagem diferente. A atmosfera aqui é tranquila e acolhedora, perfeita para quem quer caminhar, refletir ou buscar inspiração criativa. Wave Hill não é barulhento nem ostentoso, mas tem o poder de fazer as pessoas quererem voltar muitas vezes. Em sétimo lugar, o McKee Botanical Garden é um paraíso tropical com um toque artístico no coração da Flórida, onde a natureza e a criatividade humana se dão muito bem. O jardim está repleto de palmeiras, bambus, lírios d'água, lótus, arbustos tropicais e muitas plantas raras, criando a sensação de estar perdido em uma floresta exuberante. Caminhos sinuosos contornam lagos e canais, intercalados com esculturas de mosaico e instalações de arte, fazendo com que um passeio por aqui seja como uma exposição ao ar livre. Graças ao clima quente, a vegetação é exuberante o ano todo, sempre pronta para uma foto. McKee é amado por seu ambiente tranquilo, o cuidado em cada detalhe e a sensação de relaxamento absoluto. O valor da entrada é usado para manter o jardim e continuar desenvolvendo este espaço único de arte e natureza. Em oitavo lugar, Storehead Gardens é a prova perfeita de que a natureza também precisa ser bem arrumada para ficar bonita. No centro do jardim, um grande lago é cercado por um caminho circular que leva os visitantes a descobrir cada paisagem como se fosse uma pintura. Ao longo do percurso, você encontrará templos, grutas, pontes e construções ornamentais no estilo do século XVIII, fazendo você se sentir como se estivesse caminhando por um filme clássico inglês. Árvores antigas, gramados impecáveis e a superfície da água refletindo a paisagem
criam profundidade e harmonia absolutas. Stourhead é considerado um dos mais belos jardins paisagísticos da Inglaterra, onde cada detalhe é cuidadosamente planejado. A entrada é paga e a caminhada geralmente dura algumas horas, tempo suficiente para você esquecer o celular no bolso. Em nono lugar, o Chanticleer Garden é carinhosamente chamado de Jardim das Mentes Criativas que não conseguem ficar paradas. Em vez de seguir regras clássicas rigorosas, este jardim escolhe uma abordagem única e sofisticada, transformando cada cantinho em uma ideia independente. Sem simetria rígida, Chanticleer impressiona com canteiros de flores ousados, linhas suaves e elementos inesperados que deixam os visitantes sempre curiosos. O que mais virá a seguir? O jardim cultiva muitas plantas perenes, gramíneas ornamentais, plantas raras e flores sazonais. Então sua aparência muda constantemente, como um desfile de moda da natureza. Cada área tem um estilo próprio, às vezes suave, às vezes vibrante, às vezes muito artístico. Chanticleer não é apenas para ser admirado, mas também para inspirar aqueles que amam a criatividade e a beleza. Número 10. O Jardim Japonês de Montreal. O Jardim Japonês de Montreal é o lugar ideal para desacelerar a vida sem precisar desligar o celular. O espaço tranquilo, o layout delicado e o ritmo lento fazem com que os visitantes quase automaticamente falem mais baixo ao entrar. O jardim é projetado no verdadeiro espírito dos jardins japoneses tradicionais, centrado em um lago que reflete a paisagem, pontes curvas elegantes e árvores meticulosamente podadas em cada detalhe. Bordos, pinheiros, cerejeiras e plantas aquáticas exibem suas cores em diferentes estações, especialmente no outono, quando todo o jardim parece vestir um novo e vibrante manto. Os caminhos são habilmente dispostos, guiando os visitantes a descobrir cada cenário lentamente, sem pressa. É um ótimo lugar para passear, refletir ou simplesmente respirar fundo e desfrutar da rara tranquilidade no meio da cidade. Número 11. Jardim de Serre d'Auteuil. O Jardim de Serre d'Auteuil é a prova de que estufas também podem ser chiquérrimas. Localizado no oeste de Paris, o jardim se destaca por suas estufas do final do século XIX, com um estilo Art Nouveau tão elegante que, só de estar lá, você já se sente com bom gosto. Dentro dos pavilhões de vidro, há um mundo de plantas tropicais e subtropicais, palmeiras altas, samambaias exuberantes, orquídeas exóticas e espécies de flores raras na Europa. Ao redor, há um jardim formal com canteiros bem cuidados, estátuas decorativas e caminhos tranquilos, perfeito para passeios leves ou para tirar fotos instagramáveis com profundidade. Especialmente a entrada do jardim é gratuita, tornando-o um oásis verde acessível, onde você pode fugir da barulhenta Paris sem precisar ir longe. Número 12. Heathcote Manor Garden. O Heathcote Manor Garden é como uma casa com muitos cômodos, mas em vez de sofás e mesas de centro, cada cômodo é um espaço verde projetado individualmente. Este é um exemplo clássico do estilo de jardim de salas, inglês, onde as altas cercas vivas criam uma sensação de privacidade, mas ainda conectam suavemente as diferentes áreas. Cada pequeno jardim tem sua própria paleta de cores, layout e atmosfera, fazendo com que os visitantes se sintam como se estivessem passando por vários mundos dentro da mesma propriedade. A coleção de plantas perenes, gramíneas ornamentais, arbustos raros e plantas de todo o mundo mantém o jardim vibrante durante todo o ano. Heathcote é famoso por suas combinações de cores ousadas, mas harmoniosas, que parecem espontâneas, mas na verdade são muito bem pensadas. É uma fonte inesgotável de inspiração para designers e amantes de jardins.
Número 13. Singapore Botanic Gardens. Em meio a uma Singapura moderna e agitada, o Singapore Botanic Gardens atua como um pulmão verde que ajuda a cidade a respirar melhor. Com uma área de cerca de 82 hectares e mais de 100 anos de história, este jardim é grande o suficiente para você esquecer que está no meio da cidade. Milhares de espécies de plantas crescem aqui, desde árvores antigas que oferecem sombra até orquídeas vibrantes. A estrela mais brilhante é o Jardim Nacional de Orquídeas, que abriga mais de 1000 variedades de orquídeas, incluindo a flor nacional de Singapura. Gramados bem cuidados, lagos tranquilos e jardins tropicais exuberantes criam um espaço que é ao mesmo tempo relaxante e inspirador. Não é apenas um lugar para passear, mas também um centro de pesquisa e conservação da biodiversidade, merecendo o título de Patrimônio Mundial da Unesco. Número 14. Vila d'Este. A Vila d'Este é a prova de que as pessoas da Renascença eram apaixonadas por água. Localizado em Tivoli, perto de Roma, este jardim é famoso por suas centenas de fontes, cascatas e estruturas decorativas de mármore. Construída no século XVI, a Vila d'Este impressiona pela sua grandiosidade e pela sofisticação em cada detalhe. Os terraços em cascata, os longos caminhos e as fontes famosas como a Fonte de Netuno ou a Fonte do Órgão criam uma sensação de admiração e fascínio. Em particular, a Fonte do Órgão pode produzir sons graças à força da água, uma inovação que impressiona até mesmo muitas pessoas hoje em dia. A Vila d'Este não é apenas um jardim, mas uma obra de arte completa, onde arquitetura, água e natureza se harmonizam perfeitamente, digna de ser um patrimônio mundial. Número 15. Jardim Botânico La Paz. O Jardim Botânico La Paz oferece uma experiência completamente diferente. A beleza robusta e silenciosa do deserto mexicano. Localizado na península da Baja Califórnia, este jardim se dedica à conservação e pesquisa de plantas nativas, especialmente cactos e suculentas. Com mais de 600 espécies, muitas delas raras e ameaçadas, é como um tesouro verde no meio de uma terra árida. O layout simula o terreno natural com rochas, pequenas cavernas e lagos, fazendo com que os visitantes sintam que estão andando em um deserto vivo e não em um jardim artificial. Além do valor científico, o jardim desempenha um papel importante na educação ambiental e no desenvolvimento sustentável. É um destino ideal para quem quer descobrir a beleza incomum da natureza. E assim, fizemos juntos um passeio pelos 15 jardins mais bonitos do mundo, cada um com sua beleza particular, do romântico e sereno ao criativo e inspirador. Esperamos que esta jornada tenha te ajudado a relaxar, ampliar seus horizontes e, quem sabe, te inspire a pegar a mochila e sair por aí no futuro. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para nos acompanhar nas próximas descobertas. Você acredita que só de entrar em um jardim é possível viajar por vários países, séculos e até mesmo diferentes estados de espírito? Os 10 jardins a seguir não são apenas bonitos, mas também impressionam pela sua escala, história e pela forma como o ser humano transformou a natureza em arte de viver. Há jardins em palácios reais, outros que surgiram em terrenos vulcânicos ou em montanhas altas, com um clima fresco e raro. Cada nome esconde uma história que fará você exclamar: "Por que eu não descobri este lugar antes?" Se você está curioso para explorar todos esses paraísos verdes reais ao redor do mundo, não se esqueça de curtir, comentar qual jardim você mais gostou e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos incríveis. Em primeiro lugar, os Jardins de Mughal, Nova Delhi, Índia. Os Jardins de Mughal são onde a geometria, a água e a simetria se unem para criar uma obra-prima verde bem no complexo presidencial da Índia. Projetado no início do século XX,
No estilo clássico Mughal persa, o jardim divide o espaço com eixos retos e degraus claros, mostrando uma organização quase inacreditável. Os canais de água centrais, com fontes que refletem tulipas, rosas e flores da estação, tornam a paisagem solene e grandiosa, como uma cerimônia real. Durante o ano todo, dezenas de espécies de flores se sucedem, uma após a outra, garantindo que o jardim nunca fique sem flores. Em especial, o Festival da Primavera é a rara ocasião em que o público pode visitar, e todos correm para tirar fotos. Os jardins de Mughal são considerados um símbolo do equilíbrio perfeito entre arquitetura, água e vegetação, merecendo seu lugar entre os jardins mais importantes da Índia. Em segundo lugar, Isola Bella, Itália. Situada no pitoresco Lago Maggiore, Isola Bella parece um sonho construído de pedra e flores. Não é apenas um jardim, mas um sistema de jardins em terraços que cercam o luxuoso palácio da família Borromeo. Os terraços se elevam sobre o lago, decorados com balaustradas elegantes, esculturas, fontes e uma infinidade de flores vibrantes, exalando nobreza por todos os lados. Laranjeiras, limoeiros, camélias, rododendros e topiarias raras criam a sensação de um oásis sulista no coração da Europa. Pavões passeiam tranquilamente, tornando-se, sem querer, os relações públicas do jardim. Isola Bella é famosa pelo seu caráter teatral e simetria rigorosa. Cada ângulo é meticulosamente planejado. De lá, com a vista do lago e dos Alpes, você entenderá por que este lugar é considerado uma obra-prima barroca da Europa. A Vila Carlota parece um filme clássico do século XIX, recriado com plantas e flores. O jardim se estende em terraços que descem suavemente até o Lago de Como, calmo como um espelho, revelando uma paisagem montanhosa tão bonita que dá vontade de ficar admirando para sempre. O espaço aqui é dividido em várias áreas distintas. Um parque paisagístico romântico, uma vasta coleção botânica e cantos no estilo clássico de uma vila italiana. A Vila Carlota é especialmente famosa na primavera, quando as azaleias e rododendros explodem em tons de rosa, vermelho e roxo, como fogos de artifício na encosta da colina. Além disso, há palmeiras, magnólias, cedros e muitas espécies exóticas de plantas de todo o mundo. Este é um lugar onde arquitetura, arte e paisagem se misturam perfeitamente, ideal para passeios lentos e para apreciar a vista, esquecendo-se do tempo. Chashma Shahi é um testamento claro do gosto estético refinado dos antigos imperadores Mughal. O jardim foi construído como um refúgio particular no Vale da Caxemira, com um layout em terraços que descem suavemente da encosta da montanha até o Lago Dal. O pavilhão, os canais de água, as fontes e os espelhos d'água são habilmente conectados, criando uma sensação de harmonia e simetria que é imediatamente agradável aos olhos. A água desempenha um papel central, refrescando o ar e acentuando as linhas do design. Ao longo dos caminhos, há plátanos, ciprestes, arbustos floridos e plantas ornamentais, proporcionando sombra e uma sensação de isolamento. Na primavera e no verão, o aroma das flores e o verde exuberante preenchem o ambiente, com o cenário majestoso das montanhas ao fundo. Chashma Shahi é considerado um símbolo da refinada cultura de jardins da Caxemira, atraindo turistas, historiadores e amantes da natureza de todo o mundo. Os jardins de Mirabel são um exemplo clássico da simetria barroca, impecáveis. Localizado no centro de Salzburgo, o jardim é disposto ao redor do Palácio Mirabel, com canteiros de flores geométricos, esculturas elegantes, fontes e cercas vivas, aparadas tão perfeitamente que parecem ter acabado de sair de um spa. Tudo isso cria eixos visuais claros e uma sensação de ordem extremamente agradável. O maior trunfo de Mirabel é a vista direta para a fortaleza de Hohensalzburg, um ângulo de foto lendário que todo turista deseja capturar. O jardim é lindo o ano todo. Na primavera e no verão,
flores vibrantes. No outono, folhas douradas românticas. E no inverno, paz e tranquilidade. Os jardins de Mirabel são amados pela harmonia entre a arquitetura imponente, a vegetação exuberante e o espaço urbano aberto, tornando-se um lugar ideal para passear, relaxar e recarregar as energias no coração de Salzburgo. Situado suavemente na encosta de Berkeley, o Jardim Botânico da Universidade da Califórnia é como uma sala de aula ao ar livre, verde, limpa e tranquila. O jardim é dividido em várias seções temáticas, cada uma representando a flora de uma região do mundo, desde plantas nativas da Califórnia e da América do Norte, até espécies tropicais da Ásia e América do Sul. Caminhar por aqui dá a sensação de viajar pelo mundo, mas sem precisar de visto. Muitas espécies raras e ameaçadas são cultivadas em condições que se assemelham ao seu ambiente natural, servindo para a pesquisa científica. Os caminhos sinuosos seguem o terreno montanhoso, revelando vistas deslumbrantes da Baía de São Francisco. A atmosfera tranquila faz com que todos diminuam o ritmo automaticamente. Este é um lugar onde natureza, ciência e educação convivem em harmonia, perfeito para quem quer aprender e, ao mesmo tempo, relaxar a mente. Número 7. O Jardim Botânico de Dunedin, na Nova Zelândia, é a prova viva de que, quanto mais você explora, mais você se encanta. Este é o jardim botânico mais antigo da Nova Zelândia e está dividido em duas seções bem distintas. A parte de baixo, toda arrumadinha, com canteiros de flores, estufas e gramados impecáveis, e a parte de cima, que vai se transformando em floresta natural, dando a sensação de que você está saindo de um parque e entrando numa mata de verdade. O jardim tem uma coleção riquíssima de árvores exóticas, roseiras, plantas medicinais e um montão de espécies nativas raras. Em especial, a área de plantas endêmicas da Nova Zelândia e os viveiros de pássaros são um show à parte e sempre atraem muitos visitantes. Os caminhos são bem cuidados, mas sem forçar a barra, se misturando de forma orgânica com a natureza selvagem. A entrada é gratuita, o ambiente é tranquilo. Dunedin é realmente um lugar perfeito para passear, relaxar e aprender um pouco mais sobre o mundo das plantas. Número 8. O Jardim Botânico de Norfolk, na Virgínia. E EWA é tipo um parque natural gigante e super bem cuidado, até a última folhinha. Perto da cidade de Norfolk, este jardim tem várias áreas temáticas. Um roseiral vibrante, um jardim aquático com lagos e canais, e exposições de plantas nativas da região. O mais legal é que dá para passear de barco pelos canais, admirando os nenúfares, as plantas da margem e observando os pássaros. É um relaxamento que parece até férias. Na primavera e no verão, o jardim explode em cores e aromas com as floradas sazonais. A mistura de caminhos arrumadinhos com áreas mais naturais cria uma atmosfera super agradável. Norfolk é o lugar ideal para famílias, amantes de plantas e para quem quer fugir da cidade sem ir muito longe. Número 9. Os Royal Botanic Gardens Melbourne são o pulmão verde gigante e impressionante da cidade. O jardim é enorme, com um lago lindo, gramados perfeitos, caminhos sombreados por árvores e coleções de plantas especializadas de todos os cantos do mundo. Por aqui você encontra eucaliptos altíssimos, avenidas de palmeiras, plantas tropicais raras e até espécies australianas que aguentam a seca. O jardim se dedica à conservação da flora nativa, à pesquisa científica e à educação da comunidade. Um ponto super positivo é a vista maravilhosa do horizonte de Melbourne, onde a cidade e a natureza se encontram em perfeita harmonia. A maior parte do parque tem entrada gratuita, o que o torna um espaço público ideal para caminhadas, piqueniques e relaxamento. Este não é só um jardim botânico, é o orgulho verde de Melbourne. Número 10. O Jardim Botânico de Mount Tomah tem uma personalidade única por causa da sua altitude e do clima fresco, algo raro na Austrália. Situado no planalto das Blue Mountains, perto de Sydney,
Este jardim permite o cultivo de espécies que dificilmente sobreviveriam em outras partes do país. O layout do jardim inclui gramados abertos, lagos e vistas amplas para as florestas de eucalipto e vales profundos, fazendo você se sentir como se estivesse na Europa. Na primavera, magnólias e camélias perfumam o ar. No outono, as folhas das árvores mudam para cores vibrantes, uma cena incomum para a Austrália. O jardim desempenha um papel crucial na conservação de plantas raras e exóticas. Mount Tomah atrai pela sua transição sazonal única, onde natureza, design e ciência se unem para criar uma experiência que é ao mesmo tempo linda e enriquecedora. Ele pesava mais de meia tonelada, quebrando todos os limites comuns para se tornar o porco mais pesado já registrado no mundo. Mas isso é apenas o começo. Você consegue imaginar animais tão gigantes que quebram completamente todos os recordes de tamanho? Nesta lista, há 15 criaturas com físicos que desafiam a lógica natural, desde cangurus musculosos como fisiculturistas, até tubarões tão grandes quanto um ônibus. Alguns foram animais de estimação, outros são predadores lendários. Especialmente o número 1 é tão gigantesco que precisou de um guindaste para ser movido. Se você ama as maravilhas da natureza, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e deixar seu comentário. Número 15. O canguru vermelho, Roger. Roger é um dos cangurus mais famosos do mundo, com quase 2 metros de altura e um corpo musculoso como o de um fisiculturista profissional. Vídeos de Roger amassando baldes de metal com as próprias mãos se tornaram virais na internet, surpreendendo milhões de pessoas. Pesando cerca de 90 quilos, Roger estabeleceu um recorde de tamanho para a espécie de canguru. Ele vivia no santuário de cangurus Alice Springs e foi cuidado desde filhote, após ser abandonado. Sua postura ereta, olhar imponente e pelagem vermelha característica tornavam Roger incrivelmente assustador, mas também muito cativante. Roger faleceu em paz, deixando a imagem de um guerreiro lendário lembrado por todo o mundo. Número 14. O gigantesco tubarão branco. O tubarão branco de 6 metros e 20 centímetros é a maior fêmea já registrada, com um peso estimado em até 2 toneladas. Com um tamanho equivalente ao de um pequeno ônibus, ela exibe uma aparência imponente e aterrorizante, a mais formidável dos oceanos. Este espécime costuma estar grávida, demonstrando uma incrível capacidade reprodutiva. Ela foi filmada na ilha Guadalupe, México, onde mergulhadores profissionais tiveram a rara oportunidade de nadar perto. Apesar de possuir dentes de até 7 centímetros, ela demonstrou uma atitude calma e curiosa com os humanos. Com cerca de 50 anos de idade e cheia de cicatrizes de batalha, ela é vista como um símbolo da saúde oceânica e do ápice da cadeia alimentar marinha. Número 13. O urso Otis 480. Otis 480 é um lendário urso pardo que vive no Parque Nacional Katmai, Alasca, pesando até 450 quilos na alta temporada. Ele venceu várias vezes a competição Fat Bear Week, tornando-se o campeão mais querido. Otis é famoso por sua estratégia inteligente de pesca de salmão, que o ajuda a acumular uma enorme quantidade de gordura para sobreviver ao longo inverno. Durante a temporada de salmão, seu peso quase dobra, criando uma forma extremamente maciça com a barriga quase tocando o chão. Apesar de seu tamanho e domínio, Otis tem uma personalidade bastante calma. Com mais de 20 anos de idade, ele é um veterano experiente, protegido e monitorado de perto como um símbolo vivo da natureza do Alasca. Cauchipe já foi registrado como o beagle mais pesado do mundo, pesando até 40 quilos, o triplo do peso normal para esta raça. Quando foi resgatado, Cauchipe estava em estado de obesidade grave, quase incapaz de andar.
Graças à dedicação de veterinários e da família que o adotou, ele foi submetido a uma dieta rigorosa e a um programa de exercícios. Cal-Chip perdeu 22 quilos, recuperando gradualmente a mobilidade e vivendo de forma mais saudável. Sua história de perda de peso se espalhou pelo mundo, tornando-se uma poderosa inspiração e um alerta sobre os perigos da obesidade em animais. Nos anos seguintes, Cal-Chip viveu feliz, ativo e amado de verdade. Número 11. O cavalo Samson. Samson foi o cavalo mais alto já registrado no mundo, com uma altura de 2,20 metros até a cernelha e pesando cerca de 1,3 toneladas. Seu tamanho era tão grande que era necessária uma escada especial para montá-lo. Samson consumia cerca de 50 quilos de feno por dia e precisava de ferraduras feitas sob medida devido ao seu tamanho recorde. Apesar de seu corpo gigantesco, ele tinha uma personalidade gentil, paciente e amigável. Vivendo em uma fazenda na Inglaterra, Samson rapidamente se tornou uma atração popular. Ele foi oficialmente reconhecido pelo Guinness e ainda é lembrado como uma lenda no mundo dos cavalos. Número 10. A Piton birmanesa da Flórida. A Piton birmanesa na Flórida é uma das espécies invasoras mais perigosas, com um indivíduo recorde de 5,50 metros de comprimento e pesando cerca de 70 quilos. Elas são originárias do Sudeste Asiático e foram soltas na natureza por serem animais de estimação. Com um corpo tão grosso quanto um tronco e uma força de constrição mortal, as pitons birmanesas podem engolir cervos e jacarés jovens. Elas se reproduzem extremamente rápido, podendo ter mais de 100 ovos por ninhada, o que leva a um crescimento descontrolado da população. Sua presença alterou seriamente o ecossistema dos Everglades. Apesar dos esforços do governo e dos cientistas para controlar a espécie, essas cobras continuam sendo uma ameaça de longo prazo para o meio ambiente da Flórida. Número 9. A vaca gigante Knickers. Knickers é uma famosa vaca na Austrália com uma altura de 1,94 metros e pesando cerca de 1.400 quilos, superando em muito outros indivíduos da mesma raça Holstein Friesian. Devido a uma rara mutação genética, Knickers cresceu incessantemente e se tornou muito grande para ser abatida. O fazendeiro decidiu mantê-la e cuidar dela como um animal de estimação. Knickers rapidamente se tornou um fenômeno da internet, atraindo milhões de visualizações. Embora seu corpo seja maior que o de um carro pequeno, ela é muito gentil e calma. Atualmente, Knickers vive na fazenda Preston, tornando-se um símbolo único da maravilha da genética natural. Número 8. A capivara Gary. Gary é a capivara mais pesada já registrada, com um peso de 90 quilos, o mesmo que um adulto. Vivendo no zoológico de Fort Worth, Texas, Gary se tornou uma estrela, atraindo muitos visitantes. Enquanto as capivaras normais pesam cerca de 60 quilos, Gary superou isso devido ao excesso de alimentação. Sua obesidade a fazia mover-se lentamente e ter dificuldades para nadar. Os veterinários tiveram que intervir com uma dieta rigorosa e um programa de exercícios. As imagens de Gary se espalharam rapidamente nas redes sociais, gerando tanto fascínio quanto um claro alerta sobre os perigos da alimentação descontrolada de animais. Número 7. Ralph, o coelho gigante. Ralph foi o coelho mais pesado já registrado no mundo, pesando até 27 quilos, e custava cerca de $7.000 americanos para alimentar por ano. Da raça Continental Giant britânica, Ralph tinha o tamanho de um cachorro de médio porte. Quando esticado, ele media 1,30 metros, deixando qualquer um de boca aberta. Ralph comia cerca de 120 cenouras por semana, além de feno e vegetais, mostrando um apetite quase ilimitado. Sua dona, Pauline Grant, gastou muito dinheiro e esforço para cuidar dele. Ralph venceu várias competições de coelhos gigantes
e se tornou uma estrela da internet, sendo seguido e admirado globalmente. Número 6. Harriet, a tartaruga de 175 anos. Harriet foi uma das criaturas mais longevas já registradas pelo homem, com uma idade que chegou a 175 anos e um peso de cerca de 150 quilos. Ela era uma tartaruga gigante das Galápagos, famosa por sua longevidade extrema. O mais notável é que Harriet foi trazida por Charles Darwin em sua histórica expedição, tornando-se uma testemunha viva de quase 3 séculos da humanidade. Ela viveu na Austrália e foi um inestimável ícone histórico e científico. Harriet presenciou as guerras mundiais, as mudanças da civilização e o avanço da ciência moderna. Ao falecer, ela foi homenageada em toda a Austrália, encerrando a vida de uma rara lenda viva. Número 5. Hércules, o ligre. Hércules é o maior ligre do mundo, pesando 418 quilos e medindo até 3 metros e 30 centímetros, oficialmente reconhecido pelo Guinness. Sendo um híbrido de leão macho e tigresa, Hércules não possui genes de inibição de crescimento, o que o faz crescer além de todos os limites naturais. Ele vive no Myrtle Beach Safari e consome cerca de 18 quilos de carne por dia. Apesar de possuir a força combinada dos 2 predadores felinos mais temíveis, Hércules tem uma personalidade bastante dócil com seus treinadores. Ele pode correr a velocidades de até 80 km por hora e é cuidado por uma equipe veterinária especializada. Hércules se tornou um símbolo de força genética e é um dos maiores felinos que já existiram. Número 4. O urso 747. O urso 747, também conhecido como Wide-bodied, é o maior urso pardo de Katmai, Alasca, com um peso que pode chegar a 600 quilos. Ele venceu várias vezes a competição Fat Bear Week, afirmando sua dominância absoluta. O corpo do 747 é extremamente largo, com uma barriga tão grande que quase toca o chão, o que o torna facilmente identificável entre centenas de outros ursos. Ele ocupa os melhores pontos de pesca e come mais salmão do que qualquer outro concorrente. Durante a temporada de salmão, seu peso quase dobra. Com mais de 20 anos de idade, o 747 é uma verdadeira rainha, representando a saúde do ecossistema de Katmai. Número 3. Lolong, o crocodilo. Lolong foi o maior crocodilo já capturado vivo, medindo 6 metros e 17 centímetros e pesando cerca de 1 tonelada, oficialmente reconhecido pelo Guinness, nas Filipinas. Ele foi capturado em uma operação maciça com a participação de mais de 100 pessoas, após ser identificado como atacante de gado e pessoas. A mandíbula de Lolong tinha uma força de mordida estimada em até 3 toneladas, o suficiente para esmagar ossos em um piscar de olhos. Sua idade era de cerca de 50 anos. Muito velho e experiente na caça. Após ser mantido em cativeiro, Lolong morreu devido a estresse e insuficiência cardíaca. Sua pele foi preservada e exibida em um museu nacional, tornando-se um símbolo do poder assustador da vida selvagem. Número 2. O tubarão branco, macho gigante. O tubarão branco macho de 5 metros e 40 centímetros é o maior exemplar já filmado, pesando cerca de 2,5 toneladas e ocupando o topo da cadeia alimentar oceânica. Ele foi fotografado na ilha Guadalupe, México, e causou um grande impacto na comunidade científica, pois tubarões machos raramente atingem esse tamanho. Com uma cabeça enorme, dentes de até 8 centímetros e um corpo cheio de cicatrizes, ele é a prova de décadas de sobrevivência feroz. Sem predadores naturais, o tubarão branco é uma máquina de caça perfeita, após milhões de anos de evolução. Este indivíduo é considerado um importante indicador da saúde do oceano e do ecossistema marinho global. Número 1. Mabel, a porca de 680 quilos. Mabel foi a porca mais pesada já registrada, pesando até 680 quilos. Um tamanho tão colossal que exigiu um guindaste industrial para movê-la. Ela vivia em uma fazenda na Inglaterra
e se tornou um fenômeno da mídia nacional. Devido à alimentação excessiva severa, Mabel mal conseguia se mover e sofria de problemas respiratórios perigosos. Seu peso excedia até mesmo o de um urso polar adulto. Veterinários intervieram com urgência, mas as consequências da obesidade eram muito graves. Mabel faleceu devido a complicações de seu excesso de peso, deixando um sério alerta sobre a criação irresponsável de animais e os efeitos mortais da alimentação descontrolada. A natureza sempre esconde coisas que vão além da imaginação humana, e esses gigantes são apenas uma pequena parte dessa maravilha. Cada criatura carrega consigo força, histórias e lições que valem a pena refletir. Se você achou este vídeo interessante, curta, se inscreva no canal e compartilhe para não perder os próximos conteúdos incríveis. Obrigado por assistir e nos vemos nas próximas jornadas de descoberta.